E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a posição e os comentários do Felipe Moura Brasil, tá bom? Mas antes de tudo, eu vou pedir para esse é um canal de direita, eu vou pedir para vocês se inscreverem se for possível, comentarem, quero saber a opinião de vocês também. E uma coisa que é bem simples, fácil, é só clicar em gostei aí que já ajuda também, tá bom? Olha, para ser bastante claro e direto, o que eu acho da posição do Felipe Moura Brasil, eu achei ele um tanto quanto. Ele não estava errado, aparentemente, a princípio, quanto à posição dele, porém eu achei muito precipitada. Talvez ele, na ânsia de mostrar que é isento, ele já foi comentando de uma coisa precipitada, inclusive tanto precipitada quanto ele se apoiou em matérias de outros jornais, talvez um tanto quanto tendenciosos. Tá bom, é o que tá acontecendo bastante. Não só ele, quanto o Neumann e Pinto também eu vi fazendo esse comentário em cima de matérias de outros jornais, talvez tendenciosos. No caso, o Antagonista, a Folha de São Paulo, o Globo, entre outros também. É o que está acontecendo bastante. Por que isso acontece? Normalmente, a notícia ela tem que sair de alguma forma. Ela não tá, esse pessoal está esquecendo de pegar essa notícia direto da fonte, que é a fonte que é a pessoa que está fazendo a notícia. No caso, o Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, no caso, eles estão passando informações no Twitter. Porém, não tem como, é muito difícil alguém pegar essa informação direto da fonte e transformar isso em notícia. É muito difícil, principalmente para comentarista. No caso, além de ser jornalista, ele é comentarista também de política. É muito difícil fazer isso, mas o que acontece? Tem alguém que faz isso, no caso, os grandes jornais, que tem todo um pessoal, inclusive tem uma coisa que é muito errado que eles fazem, que é fofoca. Eles falam, olha, a notícia que, por exemplo, o Antagonista faz, olha, segundo pessoas próximas ou segundo interlocutores próximos a Bolsonaro, a não sei quem, dizem que, ou seja, não é uma notícia, é uma fofoca. Aí dentro, baseado nessa fofoca, que trabalha os comentaristas. O que eles estão fazendo? Comentando uma fofoca feita pelo Globo, feito pelo Antagonista, em cima disso. Aí que tá o erro. Não é nem questão de comentar contra. De repente, igual no caso do Flávio, por exemplo. Talvez, se não estou enganado, eu vi um comentário deles, foram contra, pedindo investigação sim. Isso sim é um comentário coerente. Esse senador aí, Regufe, ele fez a mesma coisa. Ele, olha, segundo uma notícia, não sei se é verdade, é que o Bolsonaro ofereceu cargo a Bebiano e tal. Aí ele não sabia se era verdade, ele viu uma fofoca por aí rondando e já começou a discursar tratando como se fosse uma verdade. É isso que acontece. Na verdade, o erro do Felipe Moura Brasil foi comentar em cima de uma notícia tendenciosa dele, do Felipe Moura Brasil, e do José Neumann e Pinto também. Muitos deles também, inclusive o próprio pessoal do MBL, que eu gosto de algumas posições deles, mas a maioria das vezes eles ficam meio que em cima do muro, querendo mostrar que são isentos, terminam errando também. Então acho que o erro do Felipe Moura Brasil não foi criticar o Carlos Bolsonaro ou Bolsonaro e ficar do lado do Bebiano. Foi ele fazer um comentário em cima dessas notícias que para mim são fofocas, não são notícias. Notícias para mim é quando o jornal ou a imprensa apresenta fato. Olha, tá isso, tirem suas conclusões. Tá, mas não foi isso. O que acontece, o que tá acontecendo bastante nessa mídia tradicional é que assim, olha, interlocutores estão falou pessoas próximas, que não é uma notícia, pra mim é uma fofoca. Não sei pra vocês, se pra vocês o diz que me diz é notícia, eu não sei, pra mim é fofoca, não passa de fofoca. Então o Felipe Moura Brasil, Neumann e Pinto, e alguns, a maioria deles, bastante, embora, lógico, a gente, bom citar, tem muitos comentaristas de políticas de direita que não caíram nesse papinho não, de comentar por cima da fofoca da imprensa. Se o Carlos Bolsonaro tá errado em
em colocar ele tuitar falando sobre a presidência, ou enfim, no que ele fez, aí é um comentário à parte, que tem que comentar sobre a atitude dele. Agora, vamos defender o Bebiano, que o Bolsonaro é um traidor, a gente não sabe, apenas viu fofoca de outros sites e começa a comentar em cima. Isso que é errado. Então, acho que Paula Marisa, o nome dela, ela não caiu nessa conversa da mídia. O Terça Livre, o Alan Terça Livre também, do Terça Livre, não caiu. Tem bastante, viu, que não caíram nessa conversinha de comentar em cima da fofoca que fizeram, que a mídia fez. Essa na verdade, é uma análise bem, inclusive, que eu tô vendo bastante, é uma recorrência mesmo desse tipo de notícia. Olha, segundo interlocutores, ou segundo pessoas próximas, ou inclusive de grandes jornais, né, que já foram grandes jornais também, né, hoje não passam de piadas, que no caso o Folha de São Paulo. Então eu acho que o antagonista está indo na mesma linhagem. Vale lembrar também que o antagonista ele praticamente surgiu durante as eleições do Bolsonaro, com uma proposta boa até, inclusive. Tá, mas hoje está meio que se igualando à Folha de São Paulo. Tá? Só com fofoca, praticamente. Tá? Isso não é muito bom. Para eles talvez seja bom, tá dando muita audiência, o pessoal de direita, tudo que é contra o Bolsonaro, eles dão muito. E o que não pode é os jornalistas sérios, eles querendo pautar seus comentários em cima de fofocas, tá bom? E eles falam muito de crise, eu já vi eles falando muito de crise. Olha, para mim é como se fosse um avião, a presidência. Ele, com 50 dias, apenas está preparando o avião para decolar, não decolou. Ele só pode ser considerado crise depois que decolar, aí sim pode ser que tenha uma crise. Mas por enquanto, ele está fazendo ajustes no governo. A partir do momento que decolar, sim a gente pode falar de crise. Para vocês verem que alguns jornalistas, não estou criticando eles por o Felipe Moura Brasil, por criticar o governo, e sim por cair numa narrativa feita tendenciosamente apenas para promover o caos. Beleza, gente? Então essa é a minha opinião. Falou para vocês.